Segredo 06. O personagem atrativo. Ei, Russell, estou construindo uma lista, mas ninguém está abrindo meus e-mails. Ninguém está clicando em meus links. Ninguém está comprando o que estou tentando vender. O que estou fazendo de errado? As pessoas que começaram meu curso segredos.com costumavam expressar esse mesmo pensamento o tempo todo. Os proprietários de empresas muitas vezes defendem a ideia de que deveriam estar calculando a média de $1 por mês para cada pessoa em sua lista. Então, eles se concentram em aumentar suas listas, mas se sentem presos e frustrados quando não veem resultados. Você consegue se relacionar com isso? Na minha experiência, o elo que estava faltando é o conceito de personagem atraente. É sobre a persona que você está compartilhando com seu público e como você se comunica com sua lista. A maioria das pessoas não se preocupam em criar um personagem ou não faz corretamente. Então, eu quero explicar o processo para você agora. É uma das etapas mais importantes que você pode realizar quando se trata de fazer vendas. Depois de criar seu personagem atraente intencionalmente, seu negócio mudará para sempre. Um caráter atraente não é alguém extraordinariamente bonito, embora possa ser. Estou falando aqui de uma pessoa que atrai clientes e ajuda você a construir seus seguidores para eventualmente fazer vendas. Um personagem atraente permite que você construa uma plataforma em qualquer lugar, seja por e-mail, Facebook ou YouTube. Não importa onde você apareça, seu personagem atraente atrairá pessoas para você. A primeira vez que aprendi sobre personas e personagens, estava em um seminário de marketing e ouvi John Alanis falar. Se você pesquisar seu nome, verá que ele ensina aos homens como fazer as mulheres se aproximarem deles. Em outras palavras, ele ensina os caras a pegar garotas. Lembro que ele explicou como o conceito de atrair mulheres era muito semelhante a atrair clientes e fazer vendas. Se um cara quer que uma mulher se sinta atraída por ele, há certas coisas que ele precisa fazer. E são as mesmas coisas que você precisa fazer se quiser que os clientes sejam atraídos para você em seu negócio. Ele disse que os empresários precisam criar um personagem atraente. Foi a primeira vez que ouvi alguém falar sobre essa ideia. Eu o ouvi falar por 1 hora e isso causou um grande impacto em mim e na minha empresa. Pense em qualquer negócio, online ou offline. Os mais bem-sucedidos têm um personagem atraente na frente ou no centro. Tome o Subway, por exemplo. Subway costumava ser apenas mais um restaurante de fast foods como o McDonald's, Burger King e todos os outros. Então, em algum lugar ao longo da linha, a empresa encontrou esse cara chamado Jared. Ele era um cara grande que pesava mais de 150 quilos. No entanto, ele começou a comer apenas Subways 2 vezes por dia e ao longo de alguns anos perdeu 1 tonelada de peso. Subway compartilhou a história de Jared com o mundo. Eles o colocaram em comerciais, em outdoors, em todos os lugares. Ao fazer de Jared seu personagem atraente, a Subway transformou seu negócio de um restaurante fast food comum em um plano para perder peso. Essa nova tática diferenciava completamente a empresa da concorrência. Uma das razões pelas quais o Subway se sai tão bem é porque ele concentra as táticas de marketing em torno de um personagem atraente. Pessoas que tentam perder peso podem se identificar com Jared. Eles entendem sua história de fundo e querem ser como ele. Se esse cara podia perder todo esse peso apenas comendo Subway 2 vezes ao dia, eles também podem.
Esse mesmo cara vem trazendo negócios para a Subway há mais de 15 anos. Agora pense em seus filmes favoritos. Qual foi o último filme que você viu? Você viu porque achou um enredo intrigante? Ou você foi porque um de seus atores ou atrizes favoritos estavam nele? Os filmes usam personagens atraentes porque esses personagens atraem os clientes. Um ótimo exemplo desse conceito é o filme 11 Homens e um Segredo. Quando vi a programação desse filme, não tive dúvidas de que seria um sucesso. Os produtores trouxeram 11 personagens atraentes, atores que os espectadores já amavam. Juntaram-nos em um filme e BUM! Golpe instantâneo. Talvez você não seja um grande fã de Brad Pitt, mas adora tudo que Julia Roberts faz. Então, você vai ver o filme porque ela é o personagem atraente com quem você se identifica. É por isso que sequências e franquias funcionam tão bem, geração após geração. Se você amou Henry Ford como Indiana Jones em 1977, provavelmente pagou para ver todos os Guerra nas Estrelas e a sequência dos Caçadores da Arca Perdida. E adivinha, quase 40 anos depois, adivinha quem está aparecendo de novo para trazer um pouco mais de Indiana Jones? É incrível pensar que um filme medíocre, criado há mais de uma geração, ainda consiga lotar os cinemas e vender ingressos aos milhares. Esse é o poder dos personagens atraentes. Nós os amamos. Queremos ser como eles. Nós nos relacionamos com suas histórias e compramos o que eles vendem. Este é um dos grandes segredos por trás dos negócios online de maior sucesso nos mercados mais competitivos, como perda de peso, namoro, investimentos financeiros, suplementos e comércio eletrônico. Todos esses tipos de negócios podem usar um personagem atraente. Comecei a perceber como isso funciona em meu primeiro negócio, quando comecei a falar em seminários e vender produtos no palco. A primeira vez que eu falei, eu estava na escola, na State University. Eu era um estudante atleta no programa de luta livre e essa informação viria à tona quando eu contasse minha história no palco. Falei sobre luta livre, treinadores e lições que aprendi com o esporte. Quando chegou a hora de vender, no final da apresentação, percebi que as pessoas que voltaram para comprar meu produto eram, em sua maioria, atletas do sexo masculino. Eles diziam: "Ei, cara, eu joguei futebol na faculdade." Ou "Eu sou jogador de vôlei." Eu não percebi na época, mas minha história estava promovendo um personagem atraente com o qual outros atletas do sexo masculino poderiam se identificar. Interessante. Alguns anos depois, minha esposa e eu estávamos tentando formar uma família. Como tantos casais hoje em dia, tivemos alguns problemas para engravidar. Passamos por um longo processo, mas depois de alguns meses, com um médico de fertilidade, acabamos engravidando de gêmeos. Lembro-me de falar em um seminário e, por algum motivo, senti que deveria contar essa história. Eu estava meio nervoso porque não costumava contar histórias íntimas e pessoais. Mas, por alguma razão, eu compartilhei essa história com o público e a vinculei à minha apresentação. Em seguida, analisei meu fechamento de vendas, como de costume. Quando olhei para o fundo da sala, algo estranho aconteceu. Os atletas ainda estavam lá, mas agora havia esposas, mães e famílias comprando meus produtos também. Eu pensei, que interessante, compartilhei algo sobre minha família e, de repente, há um novo segmento de público atraído por essa parte da minha personalidade. Este novo segmento de público, de repente, sentiu que poderia se relacionar comigo. Então, eles tiveram confiança suficiente para comprar de mim. Isso nunca tinha acontecido antes. Lembro-me de outra época em que minha empresa estava lançando um novo produto. Antes de lançarmos o produto, realizamos alguns workshops ensinando o sistema às pessoas. Um aluno,
Joey, lançou um programa muito bem sucedido, que ainda faz sucesso até hoje. Quando chegou a hora de lançar o produto, decidi que estava cansado de contar minhas histórias, então decidi contar a história de Joey. Assim, lançamos o produto e vendemos mais de 8.000 unidades, faturando mais de $1 milhão em vendas em apenas 2 semanas. Alguns meses depois, realizamos um workshop para as pessoas que compraram o programa. Lembro-me de ter ficado surpreso ao olhar para a plateia e ver uma divisão de 50-50, homens e mulheres. Normalmente, meus workshops são cerca de 90% homens, mas esse era totalmente diferente. No final, pesquisamos os participantes para saber por que eles tinham vindo para a oficina. Quase sem exceção, todas as mulheres disseram: "Eu quero ser Joey." Continuei vendo exemplos dessa tendência. As pessoas que relataram minhas histórias foram as que compraram meus produtos. Então, alguns anos atrás, comecei a ensinar esse conceito de personagem atraente. Os alunos que implementaram o que estou prestes a ensinar a vocês transformaram totalmente seus negócios. Todas as maiores histórias de sucesso de qualquer um dos nossos programas de coach tiveram resultados ao construir grandes marcas e plataformas em torno de um personagem atraente. Este conceito pode significar a diferença entre ganhar $1.000 por mês e ganhar 100 mil por mês. Você é atraente? Você é interessante? Por que alguém ligaria para assistir um especial de TV sobre sua história? Você pode estar pensando: mas eu não sou tão interessante. Eu prometo que também não me senti muito interessante quando comecei. Mas se você encontrar maneiras de compartilhar sua história de fundo, poderá torná-la atraente e as pessoas seguirão por causa de uma conexão pessoal. Existem 3 componentes para criar um personagem atraente: elementos, identidade e storytelling. Você precisa de cada um desses componentes para completar um personagem que as pessoas gostarão e seguirão. Nos próximos capítulos, discutiremos como apresentar as facetas de seu personagem atraente ao seu público. Mas, por enquanto, você precisa se concentrar em construir seu próprio perfil de personagem atraente. Vamos passar por esse processo em detalhes agora. Os 4 elementos do caráter atrativo. Primeiro, história de fundo. Todo bom caráter atraente precisa ter uma história de fundo. É essencial se você deseja resultados. Se você ligasse a TV e visse Jared sentado comendo um sanduíche, qual seria a sua reação? Você provavelmente pensaria algo como: quem é esse cara magro e irritante sentado aí comendo Subway todo dia? Sem conhecer sua história de incrível perda de peso, você não seria capaz de se relacionar com ele. Ele seria apenas um cara comendo Subways. Mas, se você vê a história de Jared, fotos dele pesando quase 200 quilos, e depois vê-lo comendo sanduíches, é uma história totalmente diferente. Você pode pensar: eu sou exatamente como ele era. Se ele pode perder todo esse peso apenas comendo sanduíches, talvez eu também consiga. Eu quero estar onde ele está. Você vê a diferença na relação de um cliente potencial? Você compartilha a sua história de fundo porque deseja que as pessoas vejam de onde você veio. Se eles puderem se identificar com o lugar de onde você veio, eles vão querer segui-lo até onde você está agora. Se eles não virem a história de fundo, os clientes em potencial não irão segui-lo ou ouvi-lo. Você parecerá intocável. Você não parecerá real para eles. No entanto, se eles virem que você já esteve em uma situação semelhante, eles se identificarão instantaneamente com você e o seguirão. Sua história forneceu um gancho. Você pode então traçar o caminho e eles vão querer seguir esse caminho.
O segredo é que sua história deve estar relacionada ao produto que você está vendendo, de alguma forma. Se você está vendendo um produto para emagrecer, quer falar sobre uma história de emagrecimento. Se você está vendendo conselhos de investimento, deseja uma história de fundo financeiro. Isso faz sentido? Agora, se você não tem uma história de fundo relacionada ao seu produto, tudo bem. Você pode encontrar a história de fundo de outras pessoas e usá-las. Isso é o que eu fiz quando compartilhei a história de Joey. E de repente, me tornei atraente para as compradoras. Seus alunos, seus estudos de caso, seus clientes de sucesso, todos esses são recursos para histórias de fundo relacionáveis ao seu personagem atraente. O dono do Subway não era o cara da TV comendo Subways o tempo todo, certo? Foi Jared. Ele era a história de sucesso da rede, então se tornou seu personagem atraente. Seu caráter atraente não precisa ser você, mas uma história de fundo é essencial. Segundo, personagens atraentes falam por parábolas. As parábolas são pequenas histórias fáceis de lembrar que ilustram um ponto relevante. Se você me segue há algum tempo, sabe que conto muitas histórias ou parábolas. Por exemplo, quando ensinei em meu curso Segredos de Especialistas, precisava de uma maneira de mostrar às pessoas que eles podiam ganhar dinheiro, mesmo sem nenhum talento ou habilidade. Então, compartilhei a minha história, ou parábola, sobre o primeiro produto que eu criei. Um DVD sobre como fazer pistolas de batatas. Agora, tem alguns pontos nessa história que não vou compartilhar neste livro, mas ilustra o fato de que você pode criar e ganhar dinheiro vendendo sua experiência ou expertise em quase tudo. Tenho outras parábolas que uso para ensinar os princípios básicos que desejo e preciso que meus clientes entendam. Pense em outros professores que você teve no passado, aqueles que tiveram um grande impacto em sua vida. Meu palpite é que, se eles tiveram um impacto duradouro em você, é porque o ensinaram por meio de histórias divertidas e memoráveis. Uma parábola é uma história sobre algo que aconteceu na vida de seu personagem atraente. A maioria das pessoas deixa a vida passar e não para notar as coisas interessantes que acontecem com elas. Mas você é diferente. Você tem a capacidade de usar as coisas que acontecem ao longo de sua vida para ensinar e inspirar outras pessoas, bem como vender produtos. Aqui está outro exemplo de parábola que eu uso quase todas as vezes que vendo algo. O nome do meu treinador de luta livre na faculdade era Mark. Eu tinha acabado de me mudar para os dormitórios e ido para o meu primeiro treino, onde me diverti muito conhecendo meus companheiros de equipe e os treinadores. Naquela noite, houve uma batida na minha porta. Quando abri, lá estava o treinador Schultz. Ele me trouxe uma fita de vídeo de sua própria filmagem de luta livre. Achei muito legal, mas antes dele ir embora, ele me pediu minha carteira. Quando dei a ele, ele abriu, tirou todo o meu dinheiro e me devolveu uma carteira vazia. Eu estava meio confuso, mas nervoso demais para dizer alguma coisa. Ele então me disse: Russell, se eu lhe desse aquela fita de graça, você nunca assistiria. Mas porque você pagou por isso agora, você fez um investimento. Agora eu sei que você vai assistir e aprender com isso. E ele estava certo. Como fiz esse investimento, assisti a fita várias vezes e me tornei um lutador melhor por causa disso. Foi nesse dia que aprendi o poder do investimento. Agora eu compartilho essa parábola quase sempre que vou pedir alguém para fazer um investimento comigo. Porque eu sei que o cliente potencial deseja sucesso, mas sei que ele não pode obtê-lo a menos que faça esse investimento. Você vê como compartilhar uma parábola como aquela do treinador Schultz é mais poderoso do que apenas dizer a alguém que ele pode fazer um investimento pessoal?
Examine sua vida e prometo que começará a encontrar essas pequenas parábolas que podem ajudar a ilustrar pontos importantes. Você também pode tirar parábolas da vida de outras pessoas. Apenas saiba que quando você deixar de ensinar por fatos e começar a ensinar por meio de parábolas, suas mensagens ficarão com o público por mais tempo. Terceiro, personagens atraentes compartilham suas falhas de caráter. Este próximo elemento é aquele que a maioria das pessoas realmente tem dificuldade em compartilhar, mas é um dos mais importantes para compartilhar, porque torna você identificável e real. Você precisa entender que todo personagem atraente tridimensional é crível e tem falhas. Pense em seus personagens favoritos de filmes, livros, programas de TV, etc. Cada personagem com o qual você se conecta emocionalmente tem falhas, certo? Um dos meus exemplos favoritos é o Superman. Ele é o Homem de Aço, ele é incrível, ninguém pode matá-lo. Como um enredo, não é muito emocionante. Mas quando você apresenta a Kryptonita e sua preocupação com o bem-estar de sua família, de repente, ele passa a ter vulnerabilidades e falhas. Ele se torna um personagem interessante com o qual as pessoas se importam. Ninguém quer ouvir sobre a pessoa perfeita, porque você não consegue se relacionar. Ainda assim, a maioria de nós tenta colocar uma fachada perfeita para o nosso público, alienando assim os homens e mulheres reais que estamos tentando alcançar. Por outro lado, assim que o público souber que você não é perfeito, que tem falhas de caráter, eles começarão a sentir empatia por você. Eles vão gostar mais de você porque você é como eles, não é perfeito. Quarto, personagens atraentes aproveitam o poder da polaridade. Outro desafio que as pessoas enfrentam ao se comunicar com o público é tentar não ofender ninguém. Portanto, em vez de ser uma pessoa identificável, os palestrantes se tornam neutros em muitos tópicos, compartilhando apenas coisas seguras que todo mundo irá adorar. Aqui está o problema. Embora pareça a coisa mais lógica a fazer, apaziguar a todos, o problema é que ser neutro é enfadonho. Quando um personagem atraente tenta conquistar os votos de todos, ele acaba não alcançando ninguém. Em vez disso, personagens atraentes são tipicamente muito polarizados. Eles compartilham suas opiniões sobre questões difíceis e se sentem firmes. Não importa quantas pessoas discordem deles. Eles traçam uma linha na areia. E quando eles defendem aquilo em que acreditam, eles dividem o público em 3 campos: aqueles que concordam com eles, aqueles que são neutros e aqueles que discordam deles. Conforme você começa a criar essa polarização, isso mudará seus fãs de bom tempo para fãs obstinados que te seguirão e compartilharão suas mensagens, além de comprar todos os seus produtos rapidamente. Um dos melhores exemplos desse conceito é Howard. Ele é muito polarizador. As pessoas o amam ou o odeiam. No entanto, como você pode ver por seus seguidores na rádio Sirius, o seu papel em América Tem Talento, as pessoas estão ouvindo. Pense nos podcasts que você ouve. Pense nos blogs e nos livros que você lê. Os personagens atraentes com os quais você se ligou e segue têm um efeito polarizador em você? Existem pessoas que você ainda segue ou ouve, mesmo que não suporte suas mensagens? É muito interessante que passemos tanto tempo ouvindo, falando e compartilhando coisas de pessoas que desprezamos, quando apreciamos a sabedoria de nossas pessoas favoritas. No entanto, se algum desses personagens não fosse tão polarizador, é provável que você nem mesmo soubesse que eles existiam. Polarizar é meio assustador às vezes. É assustador saber que, quando você começar a compartilhar suas opiniões, provavelmente haverá um grupo de pessoas que discordará de você
e expressará suas opiniões online. Se você me pesquisar online, descobrirá que existem pessoas que me amam e outras me odeiam. É assim que as coisas são. Se você for neutro, ninguém irá odiá-lo, mas ninguém saberá quem é você. Assim que você começar a tomar partido em questões importantes, desenvolverá inimigos, mas também desenvolverá um grupo de fãs delirantes. Esses fãs delirantes são as pessoas que comprarão seus produtos e serviços. Se ninguém está falando sobre você, ninguém sabe quem é você. É hora de sair desse espaço neutro e começar a compartilhar suas opiniões. Traga à tona tudo o que é importante para você. Identidade de um caráter atrativo. Seu personagem atraente normalmente terá um dos seguintes tipos de identidade. Você pode escolher qual pessoa você deseja ser, e assim que verificarmos as opções, provavelmente o certo irá saltar para você. Quando você cria sua identidade, isso vai moldar como você se comunica e interage com seu público. O líder. A identidade do líder geralmente é assumida por pessoas cujo objetivo é conduzir seu público de um lugar para o outro. A maioria dos líderes tem uma história de fundo semelhante à de seu público e, portanto, conhece os obstáculos e armadilhas que os membros do público provavelmente enfrentarão na jornada para obter os resultados finais. Normalmente, o resultado desejado já foi alcançado pelo líder e seu público vem procurando ajuda nesse mesmo caminho. Tenho certeza que existem líderes que você segue em diferentes aspectos de sua vida, e essa pode ser a função que será mais confortável para você ao se comunicar com seu público. O aventureiro ou cruzador. O aventureiro geralmente é alguém muito curioso, mas nem sempre tem todas as respostas. Então ele parte em uma jornada para descobrir a verdade suprema. Ele traz tesouros de sua jornada e os compartilha com seu público. Essa identidade é muito semelhante à do líder, mas em vez de conduzir seu público em uma jornada para encontrar o resultado, é mais provável que ele traga de volta as respostas para dar. O repórter ou evangelista. Essa identidade costuma ser aquela que as pessoas usam quando ainda não traçaram um caminho para compartilhar com o público, mas desejam fazê-lo. Então, eles colocam o chapéu de repórter ou evangelista e saem para descobrir a verdade. Normalmente, as pessoas que usam essa identidade entrevistam dezenas, centenas ou até milhares de pessoas e compartilham essas entrevistas e tudo o que aprenderam ao longo do caminho com o seu público. Esta é a identidade que eu usei quando comecei. Eu não sabia muito sobre marketing online, então comecei a entrevistar pessoas. Tornei-me repórter, assim como Larry King ou Oprah. Porque comecei a entrevistar todas essas pessoas legais e compartilhar suas histórias e lições, comecei a construir meu próprio público. As pessoas continuaram me vendo com essas outras pessoas importantes e, com o tempo, passei a me associar a elas. Meu status subia porque eu estava constantemente na companhia de pessoas de alto status. O conhecimento e a credibilidade que ganhei como repórter evoluíram naturalmente para a minha carreira de treinador. Tornar-se um repórter é uma ótima maneira de começar um negócio em um nicho sobre o qual você não conhece muito bem. O herói relutante. Esta é minha identidade pessoal agora. É tipicamente aquela que tento compartilhar com meu público. Este é o humilde herói que realmente não quer os holofotes ou qualquer alarde sobre suas descobertas. Mas ele sabe que as informações ou os segredos que possui são tão importantes que deve superar sua timidez e compartilhá-los com o mundo. Existe um dever moral que o obriga a compartilhar tudo o que sabe. Muitos de vocês podem se sentir assim naturalmente. O holofote é desconfortável, mas você sabe que precisa estar lá. Se for você o herói relutante, é a identidade perfeita para você. Desempenhe o seu papel. Líder, aventureiro, repórter
o herói relutante, você provavelmente se identifica fortemente com um desses 4 arquétipos. Determine qual tipo se encaixa bem e construa seu caráter atraente usando os traços dessa identidade. Se você é um aventureiro, conte histórias de sua aventura. Se você é um líder, conte histórias sobre onde você esteve e para onde está indo. Se você escolheu a identidade certa para você, deve ser bastante fácil assumir essa função. Se você está lutando para criar o seu personagem atraente, talvez deva dar uma olhada em sua identidade. Histórias de caráter atrativos. As histórias são uma ótima maneira de se comunicar com seu público. E há 6 histórias básicas que as empresas usam repetidamente em e-mails, páginas de vendas, cartas de vendas e outros comunicados. Nós os usamos porque funciona. Cada um é criado para um propósito específico. Depois de aprender a utilizar essas histórias, você verá por si mesmo como elas são poderosas e desejará usá-las continuamente de maneiras diferentes. Vamos revisar a estrutura básica do enredo de cada uma. Perda e resgate. Eu tinha tudo. Eu estava no topo do mundo. A vida era ótima. Então, aconteceu. Eu tive que descobrir uma maneira de sair dessa. Mas acabou sendo uma bênção disfarçada porque passei por... E aprendi... Agora eu... As histórias de perda e redenção, ou perda e resgate, são muito poderosas porque mostram o lado positivo de passar por dificuldades ou enfrentar desafios. Se você tem uma própria história de perda e resgate, ótimo. Caso contrário, você sempre pode pegar emprestado de alguém, de seus seguidores, de seus clientes, ou até mesmo da grande mídia, ou de um filme que você goste. Nós contra eles. Você quer usar histórias nós contra eles para polarizar seu público. Lembra-se do poder da polaridade? Usar esses tipos de histórias vai atrair seus fãs delirantes ainda mais e dar-lhes um grito de guerra contra os forasteiros. Frequentemente, chamo os procrastinadores versus os que realizam da minha lista. Quero que as pessoas façam uma escolha sobre quem são, porque se estiverem comigo, então serão realizadores, continuarão a crescer junto comigo. Antes e depois. Primeiro eu era... Agora eu sou... São histórias de transformação e funcionam muito bem em qualquer mercado. Por exemplo, no mercado de perda de peso, você pode dizer: primeiro eu era gordo, então tentei o programa X, agora estou magro. Ou tente isso com o mercado de relacionamento. Primeiro eu estava sozinho e sem atrativos, então eu peguei o programa Y, agora eu tenho garotas me buscando o tempo todo. Aqui está uma transformação para o mercado lucrativo. Primeiro eu era muito pobre, morando em uma casa de favor. Então, experimentei o produto Z, agora tenho uma mansão e sou milionário. Essas histórias são bastante autoexplicativas e simples de escrever. Na verdade, muitas vezes você pode contar toda a história apenas com fotos. Mas não se deixe enganar pela simplicidade. Essas histórias são motivadoras e poderosas, e você deve usá-las com frequência. Descoberta incrível. Oh meu Deus, vocês espere até ouvir sobre essa coisa nova e incrível que acabei de descobrir. Vocês não vão acreditar, mas eu acertei na minha primeira tentativa. Eu não tinha certeza se funcionaria, mas é incrível. Você tem que tentar. Essas histórias são ótimas para a venda de webinários, porque ajudam as pessoas a acreditarem que as respostas que procuram estão finalmente disponíveis para elas. Segredo. Eu tenho um segredo incrível. Se você quiser descobrir o que é,
Você precisa fazer... Este é meu tipo favorito de enredo. Minha empresa inteira, segredos.com, é construída em torno de histórias secretas. A atração dos segredos atrai o leitor para o funil e para a escada dos valores. Depoimento de terceira pessoa. Compartilhar o sucesso de outras pessoas com seus produtos e programas fornece uma prova social poderosa. Obtenha o máximo de depoimentos de terceiros, de seus clientes e alunos, se assim puder. Em seguida, espalhe-os generosamente ao longo de suas histórias, ou use-os como histórias e estudos de casos independentes. Vamos revisar? É hora de começar a criar seu personagem atraente. Quando digo criar, não quero dizer inventar. Quero me referir a uma história e personagem que você ou um de seus clientes tem. É real. Comece a montar sua identidade, suas histórias, suas falhas e sua linha na areia. A maioria dos empreendedores nunca pensa sobre essa ferramenta vital de comunicação. E mesmo que o façam, eles não investem tempo e esforço para fazer um bom trabalho criando uma pessoa verossímil. Como eu disse antes, criar seu personagem atraente pode significar a diferença entre ganhar $1.000 por mês ou $100.000 em um mês. A seguir, agora que você entende a estratégia por trás do personagem atraente, vamos mudar o foco de volta para como podemos usar essa ferramenta para nos comunicar com o público ideal e ajudá-los a subir em nossa escada de valor naturalmente. Segredo 07. A sequência de telenovelas. Quando alguém se junta à sua lista pela primeira vez, é essencial que você crie rapidamente um vínculo entre essa pessoa e o personagem atraente. A maneira como você apresenta seu personagem pode significar a diferença entre um assinante abrir seus e-mails de forma consistente ou apertar a tecla Delete. Durante anos, tentei dezenas de maneiras de construir um relacionamento rápido com as pessoas depois que elas ingressam na minha lista. Mas sempre lutei até aprender um conceito de um amigo chamado Andrew. Sequência de telenovelas. Se você nunca assistiu a uma novela antes, as histórias contam com episódios de alto drama sem fim que prendem os espectadores e os fazem voltar todos os dias para descobrir o que acontece a seguir. Os programas são narrativas contínuas que nunca terminam. Os personagens estão sempre se metendo em problemas ou saindo de problemas, apaixonando-se ou se separando, indo para a prisão ou fugindo, morrendo ou reaparecendo magicamente. Se você se relaciona com os personagens, você não pode deixar de ser sugado pelo drama e quer saber o que vem a seguir. Usaremos a mesma estrutura e elementos de história para criar sua sequência de e-mails de abertura. O objetivo é criar um vínculo instantâneo entre seu personagem atraente e a pessoa que lê o e-mail. Se o seu primeiro e-mail for enfadonho, pronto. Eles provavelmente não abrirão o próximo. Mas, se você der a eles algo interessante e os fisgar com um enredo aberto no primeiro e-mail, eles aguardarão o próximo e o próximo e o próximo. Em sua sequência de novelas, você vai apresentar seus personagens atraentes e construir uma história dramática, aberta, que atrai o leitor. Existem algumas maneiras diferentes de fazer isso. Por exemplo, eu vi sequências que Andrew construiu com 40 ou 50 e-mails. Nunca tive tempo ou paciência para ser capaz de fazer isso. Então, em vez disso, construí uma sequência de novelas simples de 5 dias que envio quando alguém entra na minha lista. O segredo para fazer essa sequência funcionar como em uma novela
é abrir e fechar loops que arrastarão seu leitor de um e-mail para o próximo. Por exemplo, posso dizer aos leitores no primeiro e-mail que descobri o segredo de se livrar da dor nos nervos para sempre, sem medicamentos caros para a dor ou efeitos colaterais. Mas, em vez de lhes contar todos os detalhes, simplesmente abro esse ciclo e digo que lhes darei o segredo amanhã. Então, no segundo e-mail, darei o segredo a eles, mas abro um novo loop que os puxa para o e-mail número 3. Tenho certeza que você já viu diretores fazendo isso em novelas ou reality shows. A tática leva você de um intervalo comercial a outro e de um episódio a outro. Você vê isso todos os dias na TV. Agora é a sua vez de se tornar um mestre nisso com os e-mails. Deixe-me guiá-lo pela sequência de novelas de 5 e-mails que os leitores recebem quando entram em minha lista. É simples e funciona para construir um relacionamento rápido com um personagem atraente. Neste exemplo, alguém acabou de entrar na minha lista preenchendo um formulário em uma página de captura solicitando mais informações sobre como se tornar um especialista, e o produto que irei vender para essa pessoa nessa série é chamado de Segredos de Especialistas. E-mail número 1. Prepare o cenário. Este é o primeiro e-mail, uma nota de agradecimento que as pessoas recebem no minuto em que se inscrevem em sua lista. Ele prepara o terreno para a chegada dos e-mails e permite que as pessoas saibam o que esperar. Você vai enviar um e-mail para eles uma vez por dia, 2 vezes por dia ou uma vez por semana. Para essa primeira sequência, recomendo uma vez ao dia para obter os melhores resultados. Aqui está um exemplo. Assunto do primeiro dia. Olá, aqui é o Russell e quero dar as boas-vindas oficialmente a você no meu mundo. Cerca de 10 anos atrás, comecei meu primeiro negócio online enquanto estava na faculdade, vendendo DVDs de armas de batata, e esse pequeno hobby se tornou minha obsessão. Comecei a vender todo tipo de coisas online e tornei-me um estudante de marketing. Meus outros negócios são onde eu testo e experimento coisas. Segredos.com é onde eu compartilho o que aprendi. Meu objetivo é sempre dar coisas melhores de graça do que outras pessoas cobram. Na verdade, amanhã vou fazer exatamente isso. Sim, vou deixar você experimentar um dos meus melhores produtos de graça e só pague-me se achar que vale a pena. Mas apenas se você abrir o e-mail enquanto ele chegar. Sim, você me ouviu direito. Eu quero que nosso relacionamento comece bem. Então, vou surpreender você com tanto valor que você se sentirá obrigado a comprar coisas de mim no futuro. Brincadeira. Parece bom? Legal, então procure aquele e-mail amanhã. Obrigado. Russell Brunson, seu novo amigo de marketing. Dia 2. Assunto: o dia em que minha educação falhou. E-mail número 2. Abra com alto drama. Ok, se você fez um bom trabalho abrindo um loop no e-mail número 1, o leitor estará ansiosamente esperando pelo seu próximo e-mail. Para mim, é aqui que o processo de venda da história começa. Aprendi com Smith que você sempre começa qualquer boa história no ponto do drama. A maioria das pessoas começa suas histórias erroneamente no início, mas geralmente as histórias não ficam boas até o meio. Então, melhor começar pela parte boa, e então você pode voltar e preencher a história de fundo depois que os leitores forem fisgados. História de fundo. Uma vez que você tem a atenção deles com o drama emocional, você vai voltar e contar a história de fundo. Conte a eles os eventos que levaram ao momento de grande drama. Como diabos você se meteu em tal situação? Normalmente, sua história de fundo levará de volta a um ponto semelhante em que os leitores podem estar agora. Se você os está ajudando a perder peso,
você os leva de volta para quando você estava acima do peso. Se você está ensinando finanças a eles, leve-os de volta a uma época anterior ao sucesso. Você deseja trazê-los em uma jornada pessoal com você. Essa história de fundo levará a um ponto onde você ficou preso e bateu em uma parede. Normalmente é onde os leitores estão em suas vidas agora. Eles estão presos e é por isso que estão abertos às suas respostas. Você explica a eles como atingiu aquela parede e então encontrou a saída. Mas não dê a eles a resposta ainda. Basta abrir o loop e prometer fechá-lo no e-mail número 3. Aqui está um exemplo. Assunto do segundo dia. O dia em que minha educação falhou. Corpo. Como cheguei até aqui? Sentei-me no meio de um auditório lotado, me sentindo um pouco confuso, que depois de tudo acabaria aqui. Como isso? Eu tinha seguido cegamente o status quo por 15 anos, indo em direção ao objetivo apenas para descobrir que tudo era uma mentira. Eu olhei para a minha esquerda e olhei para a minha direita, e vi centenas de outras pessoas na mesma situação que eu. Apenas eles tinham sorrisos em seus rostos. Eles não sabiam o que estava para acontecer conosco? Era sábado, 14 de maio de 2005. Foi um dia em que finalmente me formei na faculdade, o dia sobre o qual meus pais me falaram durante anos. Você precisa obter uma educação universitária para conseguir um bom emprego. Claro, esta noite haveria muita comemoração. Mas e na manhã seguinte? Foi quando todos nós tivemos a chance de conhecer o mundo real. E, como descobrimos rapidamente, não é muito bom nem perdoador. Para a maioria das pessoas que se formaram comigo, se elas conseguissem encontrar empregos, eles iriam para os empregos de nível básico, ganhando de 30 a 40 mil dólares por ano, mas o suficiente para cobrir os pagamentos mensais de seus empréstimos estudantis. Empréstimos que, aliás, não são dispensáveis, mesmo se você declarar falência. As cadeias de dívidas e um mercado de trabalho que não consegue pagar o suficiente para cobrir os custos de nossa educação é o que cada um de nós herdou quando entramos no mundo real. Então, quando olhei em volta e vi todos sorrindo no dia da formatura, a princípio fiquei confuso. Não para mim, mas para eles. Porque para mim, eu sabia qual era o próximo passo. Apenas 2 anos antes, eu descobri uma maneira legal de pegar as coisas nas quais eu era bom na minha vida e transformá-las em um negócio. Este era um negócio que me rendeu 250 mil dólares no último ano na faculdade e iria me render mais de 1 milhão de dólares em apenas 1 ano após a formatura. Você gostaria de saber o que eu descobri? Você está interessado em saber como eu fui capaz de colocar minha ideia em funcionamento literalmente sem dinheiro, enquanto eu estava indo para a escola, lutando e passando um tempo com minha nova esposa? Se sim, procure meu e-mail amanhã. Vou mostrar a você a epifania que tive, mas o mais importante, vou explicar como você pode usá-la para obter resultados semelhantes em sua vida. Então, procure o e-mail de manhã. A linha do assunto é Segredos de Especialistas. Obrigado. Russell Brunson. Observação. Eu quase esqueci. Eu disse ontem que ia dar meu melhor produto de graça. Você pode obtê-lo aqui. Mas, por favor, não compartilhe com ninguém. Isso é apenas para os meus assinantes fiéis. www.expertsecrets.com/free assets. Meu melhor produto. Este curso tornou mais ricos meus alunos, independentemente do que qualquer coisa que já fizemos no passado. Então, inscreva-se para o treinamento agora e vamos ver aonde ele pode levar você. Falo com você amanhã. E-mail 03. A epifania.
Agora é hora de começar a trazer o amanhecer. Você tem uma epifania. Você percebe algo que não tinha pensado antes. Talvez seja algo que estava bem na sua frente o tempo todo. É o momento em que tudo mudou para você. A esta altura, o leitor está tão envolvido que deseja saber e, com sorte, comprar sua solução. Com o tempo, seu e-mail de epifania o levará de volta à sua oferta principal, o que quer que você esteja vendendo para resolver o problema. Minha epifania foi que eu precisava construir uma lista, e foi quando eu aprendi sobre... Tive que conseguir um sistema de apoio para me ajudar a superar meu vício. Foi quando eu encontrei... Tive de abordar as raízes emocionais do comer em excesso, e foi aí que descobri... A epifania está ligada à solução que você está vendendo. Se você está vendendo o produto de outra pessoa, basta dizer que sua epifania o levou à descoberta do produto. Aqui está um exemplo. Assunto do e-mail número 3. Segredos de especialistas. Corpo. Eu estava sentado na minha sala de aula da faculdade, fazendo as contas e tentando descobrir quanto meu professor da faculdade estava ganhando por hora. Presumi que ele estava ganhando cerca de $50.000 por ano. Minha estimativa pode ter sido baixa ou alta, não tenho ideia. Se ele trabalhava cerca de 40 horas por semana, provavelmente estava ganhando cerca de $25 por hora. Em seguida, li um livro de como fazer que havia comprado na noite anterior. Paguei $50 pelo livro e achei incrível. Eu sabia que quem escreveu o livro disse que vende, em média, 100 exemplares daquele livro por dia. 100 cópias. Eu estava fazendo as contas e, a $50 o livro, ele ganhava cerca de $5.000 por dia, ou $1.825.000 por ano. Mas a parte mais maluca é que o cara passou apenas alguns dias escrevendo o livro. Eram 90% fotos e apenas 10% texto. E quando ele terminou, nunca teve que escrever de novo. O livro ensinou por ele. Ele foi capaz de criá-lo uma vez e depois ser pago por ele repetidamente. Foi quando eu descobri que não queria vender meu conhecimento por horas como meu professor estava fazendo. Eu queria vender como este autor. Foi isso que eu fiz. E no meu último ano na faculdade, eu tinha ganhado cerca de $250.000. E um ano depois da formatura, ganhei mais de 1 milhão. E fiz tudo isso me concentrando em uma coisa: vendendo meu conhecimento de maneira certa. Você gostaria de saber como eu fiz isso? Neste caso, acabei de postar um vídeo online que mostrará como peguei $20 e uma ideia simples e transformei-os em um negócio como fazer de $1 milhão por ano. Postei o vídeo aqui, www.expertsecrets.com/free access. Vá dar uma olhada e me diga o que você acha. Obrigado. Russell Brunson. Observação. Amanhã quero mostrar a você alguns benefícios ocultos que ser um especialista lhe trará. Benefícios que você provavelmente nem sabe que existem. Procure esse e-mail amanhã. E-mail 4. Benefícios ocultos. Neste e-mail, você deseja destacar os benefícios que o leitor está obtendo por conhecer você e seguir seu plano ou utilizar seu produto. Você quer se concentrar nos benefícios que provavelmente não são tão óbvios. Isso dá a você outro motivo para enviá-los por e-mail e ao cliente em potencial outra chance de construir um vínculo ainda mais forte com um personagem atraente. Este e-mail apontará os benefícios ocultos nos quais eles podem não ter pensado antes. Claro, você vai ganhar mais dinheiro, mas também terá mais liberdade para viajar. Claro, você vai perder peso, mas também viverá o suficiente para desfrutar os seus netos. Claro,
Você poderá trabalhar de casa, mas você percebeu que poderá tirar férias quando quiser? Frequentemente, são os benefícios ocultos que realmente prendem o leitor e o induzem a agir. Então, você deseja criar parábolas, histórias que demonstrem esses benefícios ocultos. Mostre a eles como você pode tirar uma folga sempre que quiser e explique como você se sente. Quando o leitor pensa, cara, eu quero isso para mim, é quando eles clicam no link e compram seus produtos. Aqui está um exemplo. Assunto número 4. Os benefícios ocultos. Corpo. Quando me tornei um expert, fiquei preocupado porque não tinha nenhuma credencial, diploma ou qualquer coisa. Eu simplesmente sabia que o que eu mostrei às pessoas funcionava e eu queria compartilhar isso. Mas o que me pegou de surpresa foi como ajudar as pessoas a conseguirem o que realmente desejam na vida. Isso mudou a qualidade da minha própria vida. Claro, comecei a ganhar muito dinheiro, mas o mais importante, cada pessoa que ajudei abriu novas portas para mim. Por meio do meu negócio Expert, pude viajar pelo mundo e conhecer pessoas legais como Tony Robbins e Richard Branson. Mas o real benefício oculto tem sido a satisfação que recebo quando vejo outra pessoa mudar sua vida. E é isso que esse negócio realmente significa para mim. Suponho que se você está aqui, provavelmente é a mesma coisa para você também. Estou certo? Nesse caso, você precisa se inscrever em meu curso Segredos de Especialistas. Normalmente cobro $3.000 para participar, mas farei 2 coisas legais para você. Estou te dando um grande desconto de 90%. Você só vai pagar se gostar. Sim, é isso mesmo. Você pode se inscrever, participar, obter todas as minhas melhores ideias e então, e somente se você amar, você vai pagar. E se você não gostar por algum motivo, você está obtendo de graça. Isso soa mais do que justo, certo? Legal. Então vá buscar seu ingresso para nosso próximo evento. Está acontecendo nesta quinta-feira aqui. www.expertsecrets.com/free access. Obrigado. Russell Brunson. E-mail 05. Urgência e CTA. Normalmente, este é o último e-mail da minha sequência de novelas. Não é o último e-mail que envio às pessoas, é apenas o fim da minha apresentação. O objetivo é dar ao leitor um último empurrão para agir agora. Você faz isso adicionando urgência à equação e, em seguida, usando uma frase de chamariz, o famoso CTA. Até agora, você tem usado CTAs casualmente, mas neste último e-mail, você quer acender um pouco os leitores. Que motivos legítimos você pode inventar para que eles precisem agir imediatamente? Seu webinário começa amanhã. Você só tem 10 lugares restantes em seu evento. Você encomendou apenas 1.000 livros e a maioria deles se foi. Você está colocando o vídeo offline. Seja qual for o motivo, ele precisa ser real. A falsa urgência vai sair pela culatra e você perderá toda a credibilidade. Pense em uma razão pela qual você pode ficar sem tudo o que está vendo. Se for um produto perene, crie uma promoção especial que promova a brevidade. Ou dê aos leitores um cupom que expira em 24 horas. Seja criativo. Sempre há uma maneira de criar uma urgência real. Aqui está um exemplo. Assunto do 5º dia. Última chamada. Corpo. Tenho falado sobre a minha aula Segredos de Especialista essa semana e como você pode conseguir um ingresso grátis. Mas essa oferta especial vai embora hoje. Sim, se você ler este e-mail amanhã, então peço desculpas, pois será tarde demais. Se você fizer esta aula mais tarde, você terá que pagar pelo menos $300. Mas talvez eu deva colocar de volta
o preço total de $3.000. Até lá eu vou decidir. Mas, se você quiser aceitar minha oferta, experimente antes de comprar e passar por todo o treinamento antes de gastar um centavo, então vá obter o seu bilhete agora mesmo em www.expertsecrets.com/free access. Você foi avisado. Não quero nenhum e-mail amanhã dizendo que eu não avisei. Então, vá buscar o seu ingresso e vejo você no treinamento. Obrigado, Russell Brunson. É assim que funciona a sequência de novelas. Um e-mail número 1 puxa o leitor para o e-mail número 2. Um e-mail número 2 leva o leitor para o e-mail número 3. E assim por diante. Os próprios e-mails devem ser fáceis de ler e escanear rapidamente. Portanto, use 1 ou 2 frases por linha. Adicione muito espaço em branco. Não use parágrafos longos que atrapalhem as pessoas. Eu gosto de escrever os e-mails básicos da estrutura primeiro. Em seguida, preencha os detalhes interessantes e os ganchos emocionais. Você provavelmente notou algumas outras coisas nos e-mails de exemplo. Primeiro, eu uso muita personalidade. Esta é a introdução do leitor ao meu personagem atraente. Quero que as pessoas se relacionem comigo e se divirtam. Eu não tento esconder quem eu sou. E ao longo dessas mesmas linhas, você deve ter notado alguns erros gramaticais. Por que não os consertei? Lembre-se de que seu caráter atraente precisa de falhas para que as pessoas possam se relacionar. Isso vale para seus e-mails também. Não estou dizendo para você colocar erros de propósito, mas se eles acontecerem, não surte. E, por favor, não deixe que o medo de cometer um erro o impeça de enviar e-mails. Se você seguir o estilo da sequência de novelas, ficará surpreso com o quão mais bem-sucedido você se tornará, desde o início e enquanto continuar a enviar e-mails para a sua lista. Para tornar mais fácil para você pegar o jeito, criei um modelo especial de e-mail de sequência de novelas, que você pode baixar e usar continuamente. Ao usar este modelo, você nunca esquecerá nenhum dos elementos principais e economizará muito tempo ao escrever e-mails. Para download, vá para www.dotcomsecretsbook.com. A seguir, então, você tem sua sequência de novelas configurada. O que fazer agora? Como seu personagem atraente deve se comunicar com sua lista daqui para frente? Estou feliz que você perguntou. Este é o próximo segredo. Segredo 08. Sequência diária de assuntos cotidianos. Russell. Então, o que vocês dois descobriram? Jerry. Bem, nós pensamos sobre isso de várias maneiras, mas a ideia básica é que eu vou jogar sozinho. George. Posso? Jerry. Vá em frente. George. Acho que posso resumir o show para você em uma única palavra. Nada. Russell. Nada? George. Nada. Russell. O que isso significa? George. O show é sobre nada. Jerry. Bem, nada se trata de nada. George. Não é sobre nada. Jerry. Bem, talvez em filosofia, mas mesmo nada é alguma coisa. Jerry e George se olharam. A recepcionista entra. Susan. Qual é a premissa? Jerry. Bem, como eu estava dizendo, eu interpretaria a mim mesmo, e como um comediante que mora em Nova York, tem um amigo, um vizinho, uma ex-namorada, o que é verdade. George. Sim, mas nada acontece no show. Veja, é como na vida. Você sabe, você come, você vai às compras, você lê. Russell. Você leu? Você leu no show? Jerry. Bem, não sei sobre a leitura. Não discutimos a leitura. Russell.
Tudo bem, me diga. Conte-me sobre as histórias. Que tipo de histórias? George. Oh, não. 100 histórias. Russell. 100 histórias? Então o que é? George. O que você fez hoje? Russell. Eu me levantei e vim trabalhar. George. Há um show. Isso é um show. Russell. Como isso é um show? Jerry. Bem, talvez aconteça no caminho para o trabalho. George. Não. Nada acontece. Jerry. Bem, algo acontece. Russell. Bem, por que estou assistindo? George. Porque está na TV. Russell. Ainda não. George. Ok. Olhe, se você quiser apenas continuar fazendo a mesma coisa, então talvez essa ideia não seja para você. Eu, por exemplo, não vou comprometer minha integridade artística. E vou te dizer outra coisa. Este é o show e não vou mudá-lo, certo? Sim, era o diálogo de um dos meus programas favoritos de todos os tempos. Este foi o episódio em que George e Jerry estavam tentando lançar sua ideia para a NBC sobre começar um programa sobre o nada. Foi engraçado porque o show, na verdade, era um show sobre o nada. Quando comecei a aumentar minha lista, tive muitas dificuldades para enviar e-mails. O que eu tenho a dizer que é importante o suficiente para que as pessoas queiram abrir e ler? Então, comecei a me concentrar em escrever e-mails excelentes e cheios de conteúdo que geralmente levam dias para serem escritos. Achei que essa fosse a resposta. Mais tarde, porém, descobri que, depois que alguém analisou minha sequência de novelas e se vinculou ao meu personagem atraente, o conteúdo não era o que ele respondia. O que os leitores respondiam foi: bem, nada. Meus e-mails mudaram de 100% de conteúdo para 90% de entretenimento e apenas 10% de conteúdo. E meus leitores, aberturas, cliques e vendas dispararam com a mudança. Você quer que seu personagem atraente seja divertido e divertido. É assim que você vai escrever seus e-mails diários do cotidiano. Isso mesmo. Eu recomendo enviá-los diariamente depois que a sua sequência inicial de novela for concluída. Eu sei que muitas pessoas ficam muito nervosas com a frequência com que enviam suas listas por e-mail. Eu também costumava me sentir assim. Eu costumava enviar e-mails uma vez por mês e minhas taxas de respostas eram horríveis. Então comecei a enviar e-mails 2 vezes por mês e adivinha? Eu mais que dobrei minha renda. Decidi enviar um e-mail uma vez por semana, depois 2 vezes, depois a cada 2 dias, e o que descobri agora é que, se eu não enviar e-mail para minha lista todos os dias, perco dinheiro todos os dias. Eu recomendo fortemente enviar e-mails todos os dias. E se você fizer no estilo Assuntos do Cotidiano, que eu vou mostrar a vocês agora, os leitores não vão se incomodar, porque vão se divertir muito. O segredo para manter seus assinantes felizes em ouvir você todos os dias é usar o formato do cotidiano. Seja divertido. Basta falar sobre o seu dia. O que está acontecendo na vida do seu personagem atraente? O que aconteceu que é constrangedor? Como você está enfrentando a temporada de férias? O que você está planejando para as suas férias este ano? O que você comprou recentemente e se arrependeu? O que você comprou recentemente e adora? O que o fez gritar de raiva ontem e de que está rindo hoje? Em que palhaçada seu filho ou seu cachorro se meteu ontem? Que coisa engraçada aconteceu em seu passado que ensinou uma lição? Estes são e-mails sobre nada, apenas episódios aleatórios e histórias divertidas. Exceto
Eles têm um propósito. O objetivo é levar as pessoas de volta ao que você está vendendo. Pode ser sua oferta principal ou algum outro tipo de produto ou serviço. Pode até ser produtos de outra pessoa. Cada história precisa estar relacionada a algo que você está vendendo. Este é o segredo. É assim que você ganha dinheiro. Se você apenas enviar e-mails divertidos e não vincular seus produtos ou serviços, não ganhará um centavo. Nem mesmo se você for o melhor contador de histórias do mundo. Cada e-mail e cada história deve estar ligada a algum tipo de oferta para o seu público. Deixe-me mostrar um exemplo de alguns e-mails do cotidiano e como relaciono a história ao produto que estou vendendo. Ambos os exemplos renderam mais de $100.000 cada quando foram enviados para a minha lista. Ambos são ótimos exemplos de e-mails sobre o nada. Exemplo número 1. Assunto: história real. Ele jogou $20 milhões no vaso sanitário hoje. Corpo: então, ontem, um cara se inscreveu no meu programa Ignite. Eu vi seu aplicativo ser lançado e fiquei realmente muito animado, porque ele está no mercado do golfe. Bem, não sou jogador de golfe, mas tenho muitos amigos que ganham $20 milhões no mercado de golfe online. Eu vi seu produto e sabia que era um sucesso. Então, a treinadora que iria chamá-lo de volta pediu minha opinião sobre o negócio dele antes de ligar para ele. E eu sentei por 10 minutos e puxei o seguinte: seus 3 principais concorrentes. Todos os concorrentes do site estavam comprando tráfego com sucesso. Em seguida, mostrei a ela os 2 compradores de mídia que eu usaria se estivesse no mercado de golfe. Ambos podem enviar mais de 1.000 vendas por dia de forma consistente. Munida dessa informação, ela ligou para o cara. Ele era um pouco arrogante, e com razão. Ele vendeu mais de 100.000 unidades de seu produto na TV. No entanto, por algum motivo, ele não conseguia descobrir essa coisa desagradável da internet. Ela começou a compartilhar algumas das minhas ideias com ele, e então ele a interrompeu. Olha, eu li 20 livros sobre marketing na internet. Não há uma única coisa que Russell possa ensinar que eu já não saiba. Então, ela tentou explicar. Olha, você poderia ler 1 milhão de livros sobre jiu-jitsu, mas isso não vai te ajudar em uma luta de rua. Achei isso muito engraçado, mas o que aconteceu a seguir foi muito triste. Ele disse, bem, Russell não sabe nada sobre golfe. E então ele desligou. Agora, enquanto ele estava certo sobre eu não saber nada sobre golfe, eu sei tudo sobre vender coisas de golfe online. Eu tenho feito isso por mais de 10 anos. Treinei pessoalmente mais de 2.500 empresas. Eu trabalhei com muitos caras de golfe e uma garota de golfe também. Já trabalhei com pessoas em quase todos os mercados que consigo pensar, exceto boliche. Eu nunca tive alguém que ensinasse boliche me procurando, o que me deixa triste porque boliche é meu terceiro esporte favorito, depois da luta livre e do jiu-jitsu. De qualquer forma, para tudo mais que consigo pensar, mapeei um funil, mostrei aos clientes o que eles estavam fazendo de errado, apresentei-os aos meus compradores de mídia, aconselhei-os sobre quais sites comprar anúncios e os instruí sobre o que deveriam estar gastando para adquirir um cliente em seu mercado específico. Em seguida, geralmente apresento o cliente aos gurus que conheçam nessas áreas. Depois de falar no palco com Dan Kennedy por 6 anos, conheci a maioria dos gurus na maioria dos setores e minha posição torna mais fácil encontrar conexões para outras pessoas. Essas são as coisas que você não pode aprender em um livro. Essas são as coisas que trazemos para o nosso pessoal do Ignite. Meu objetivo para esse grupo não é ensinar mais coisas,
é fazer com que eles ganhem mais dinheiro. De qualquer forma, se você tem um produto de golfe, me avise, porque eu tenho um plano matador de 20 milhões de dólares por ano que esse cara deu descarga no vaso sanitário por causa da sua arrogância ou ignorância. De qualquer maneira, ele perdeu. Você pode apenas conectar e executar com ele. Ou se você vende quase qualquer outra coisa, adoraria ajudar com isso também. Nossa próxima reunião do Inner Circle será aqui em Boise, em maio. Se você quiser vir, tem que agir rápido. Você pode se inscrever aqui, ignite.com/secrets.com. E só aceitamos pessoas legais. Se você gosta de jogar dinheiro no vaso sanitário, por favor, não se inscreva. Obrigado. Russell Brunson. Exemplo 02. Assunto: Jiu-jitsu é como uma luta para velhos e gordos e outras coisas de marketing. Corpo: então, amanhã luto em um torneio de jiu-jitsu. Para aqueles de vocês na minha lista que não sabem o que é jiu-jitsu, é meio que uma luta para caras velhos e gordos, o que é ótimo para mim, porque embora ainda pareça ter 13 anos, na verdade estou muito mais velho agora, 34 anos, e muito mais gordo do que quando eu lutava. Ainda bem que sou um lutador e tenho algumas habilidades incríveis para cortar peso. Na verdade, acabei de encontrar minhas velhas roupas de corte de peso esta manhã. Sim, elas estão um pouco apertadas, mas meu filho de 3 anos me disse que eu pareço um ninja, então elas não podem estar tão ruins, certo? De qualquer forma, em cerca de 1 hora, vou para a sala de luta livre e em 30 a 40 minutos perco cerca de 7 libras. Então, amanhã, eu poderei pisar em um tapete com um grupo de caras mais jovens e mais rápidos, cujo único objetivo na vida é me sufocar, ou para quebrar meu braço, ou o que eu corri primeiro. Estou tão animado. Então, por que eu te digo isso? Porque esta semana tivemos vendas bem acima de 6 dígitos. Não este mês, esta semana. E fizemos isso sem nenhum lançamento de produto, sem qualquer afiliado. E, embora seja uma semana bastante normal para nós, esta semana foi especial, porque também a fizemos sem eu realmente estar no escritório. Sim, você adivinhou. Passei a maior parte da semana na sala de luta livre, me preparando para o torneio deste final de semana. No entanto, ainda fizemos 6 dígitos em venda enquanto eu estava fora. Você gostaria de saber como eu fiz isso? Gostaria de ver como criar um negócio que funcione tão bem quanto você está fora, como quanto você está lá? Você está pronto para levar sua empresa ao próximo nível? Neste caso, tenho boas notícias para você. Contanto que eu não acabe no hospital depois da minha partida neste final de semana, irei ao escritório na próxima semana. Isso me dá tempo para trabalhar pessoalmente com mais 2 pessoas para ajudar a construir seus funis. O mesmo tipo de funil que usamos para puxar 6 dígitos por semana com um relógio. Se você está pronto para levar seu jogo para o próximo nível e criar uma empresa que pode realmente lhe dar tempo e liberdade para fazer outras coisas que você adora, vamos pegar o telefone e descobrir como podemos trabalhar juntos. Soa bom? Se a resposta for sim, então clique no link abaixo. E se você está procurando um esquema para ficar rico rápido, não é este. Se você está procurando um trabalho duro que construa um negócio incrível, então eu sou a pessoa certa. Ok, estou indo para perder peso. Deseje-me sorte neste final de semana. Obrigado. Russell Brunson. Observação. Eu já sei que não é saudável perder 7 quilos em menos de 1 hora, então não me mande e-mail dizendo que não é saudável. Tenho certeza que pisar em um tapete com alguém 20 quilos mais pesados
é menos saudável do que perder 7 quilos de água em 1 hora. Hahaha. Você vê como os e-mails do cotidiano funcionam? Você vê como a história eventualmente se conecta a um produto? É assim que seu personagem atraente se comunicará com sua lista em todos os e-mails que você enviar após a sua sequência de novelas. É divertido, e uma vez que você pega o jeito, a escrita vai bem rápido. Você pode até editar o e-mail, gravá-lo no telefone e enviá-lo ao assistente para a transcrição. Uma coisa que devo observar aqui: estes são e-mails de transmissão, não respostas automáticas. Os e-mails da sequência de novela são configurados para serem uma sequência de respostas automáticas. Isso significa que, depois que alguém se inscreve, ele recebe um e-mail no primeiro dia, o segundo no segundo dia e assim por diante. Os e-mails do cotidiano são diferentes. Depois que alguém tiver concluído sua sequência de novelas, ele deve ser movido para uma lista de transmissão, onde receberá apenas um e-mail do cotidiano que você enviou naquele dia. Os e-mails do cotidiano normalmente não estão alinhados em uma sequência pela qual todos devem passar. Isso não significa que você não pode escrevê-los com antecedência e agendar as transmissões em seu provedor de e-mails, mas, normalmente, eles estão vinculados a coisas relevantes que acontecem na vida do personagem atraente, enquanto elas estão acontecendo. Por último, esses e-mails têm uma função dupla quando você os coloca em seu blog. As pessoas costumam me perguntar sobre o que deveriam escrever em seus blogs, e eu sempre digo a eles simplesmente para copiar e colar seus e-mails diários do cotidiano. É um conteúdo de blog rápido, fácil e consistente que leva as pessoas a uma venda. Vamos revisar. Sua sequência de novela, resposta automática, é a introdução de seu personagem atraente para o seu novo assinante. Se você seguir o esboço que forneci, notará um aumento em suas vendas simplesmente porque as pessoas podem se identificar com sua história de fundo e epifania depois de lerem seus e-mails. Os e-mails do cotidiano continuam a conversa diariamente. O objetivo é ser divertido e divertido enquanto vende coisas. Você pode começar isso agora. Faça o download do seu modelo de sequências de novelas e escreva seus primeiros 5 e-mails. Em seguida, comece a escrever seus e-mails do cotidiano e a carregá-los em seu provedor de e-mail. Se você ficar sem ideias, minha equipe compartilhou uma lista de textos em www.dotcomsecretsbook.com. A seguir, agora que você viu como nos comunicamos com o tráfego que estamos trazendo para os nossos funis, é hora de voltar o foco para a construção de seu funil de vendas. A seção 3 é chamada Funiologia e discutirá as estratégias por trás da construção de seus funis de vendas de sucesso.